Boa tarde, aluno Uninter, colaborador Uninter, professor Uninter. Boa tarde, professora Flávia, tudo bem? Olá, professora Karen, tudo bem? Olá para todos vocês que estão nos assistindo hoje. Sejam bem-vindos a mais um programa, não é para É ficarem. verdade, mais um programa do Por Dentro do Turismo, nosso programa do curso de Gestão de Turismo. E como a gente sempre fala, que é uma honra enorme estar aqui com vocês, né, para compartilhar temas relacionados a turismo e também a área de serviços, que está super correlacionado, né? Então, o tema que a gente vai falar hoje é de um movimento que surgiu, prof. Até comentar com você e com os nossos alunos, surgiu a partir do mês de junho, chamado Movimento Supera Turismo. Está muito relacionado, né, a essa realidade que a gente está vivendo atualmente da pandemia, né? E assim, felizmente, a gente começa a ter notícias boas, né, prof? Em Uhum. relação à pandemia do coronavírus. Uma delas é que nós estamos aí com uma queda, né, do número de pessoas infectadas, então isso é uma notícia muito, muito boa, né? Outra notícia boa também é que nós estamos aí com várias cidades que estão conseguindo retomar a sua economia, né? Uma delas é a nossa cidade de Curitiba, que a gente se encontra, né? O decreto do fechamento do comércio e das nossas atividades se encerrou na terça-feira, mas a gente continua aí ainda com algumas restrições em relação às escolas, né? Casas de shows e eventos, por enquanto também não podem acontecer pelos motivos óbvios de aglomeração, né? Mas de uma forma geral, a gente traz aí boas notícias, né, prof? É isso mesmo, professora Karen. E a gente, como você comentou, a gente percebe que as coisas elas vão voltando, né? Não vamos dizer normal, porque normal nunca será, mas elas vão retomando, elas vão tomando novamente essas atividades, né, professora Karen? Claro que com os devidos cuidados, com as devidas cautelas, e algo que a gente até vai ver quando você fala do movimento, né, professora Karen? Exatamente. Mas realmente voltando às atividades do comércio, enfim, como você comentou, né, prof? Das nossas atividades. Então, isso é uma notícia muito boa, né? E aí, o que significa esse movimento Supera Turismo? Ele é um movimento que surgiu, então, como eu havia comentado com vocês, no mês de junho, né? Foi um movimento em reunião com vários várias empresas do ramo do turismo, né? Então, foi criado um espaço aberto para aqueles que atuam no turismo, seja de forma direta ou seja de forma indireta, também é voltado para as pessoas que amam viajar, para que tenham informações, boas práticas, né, em relação ao turismo e os destinos adequados, né? Também o movimento ele inspira para adequar as mudanças nas empresas no caso assim, na hospedagem, na alimentação, no transporte turístico, onde pode ser constituído um espaço onde as pessoas podem se relacionar, trocar conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento sustentável no Brasil, ou seja, preservar, né, a cadeia turística, os empregos e as vidas, né? E fazer com que as pessoas tenham uma melhor experiência para os viajantes. Então, o que acontece com esse movimento Supera Turismo? Ele é um movimento que nasceu, ele emergiu, né, das empresas de turismo, né? Então, a gente tem aí algumas empresas que tomaram a frente desse movimento, né, com o apoio também das entidades de classe, né? Então, a gente tem aí executivos como Marina Figueiredo, da Pomp Tour, o Aldo Leone Filho, da Agastur, né? E o Carlos Prado, da Tour House, e tem apoio também da BAV, da Abracorp, da Abrastoa, da Viesp, que são, entre outras empresas, que são entidades de classe que apoiam o turismo de uma forma geral. Qual foi a experiência que a gente está vivendo com esse movimento? A primeira coisa é que nós estamos tendo a oportunidade, talvez em muitos e muitos anos, às vezes até de um turismo predatório, um turismo de massa, sabe? Então, a gente percebe isso quando, por exemplo, a gente chega nos períodos de temporadas, né? Quem vai para a praia sabe disso, né? Por exemplo, eu tive uma experiência que eu fui para
Ano de 2019, eu fui para Bombinhas, né? E você vê, né? Eu fui para Bombinhas e nem me ative num problema seríssimo que existia na época, que era o problema da água. Então, um calor enorme na cidade, né? A gente chegou em Bombinhas, assim, depois de muitas horas de viagem por causa do trânsito, né? E aí você chega no hotel e não tem água, cara, é para matar, né? É pra matar. E o pior, gente, é que assim, o hotel inteiro tava sem água. Então você via as pessoas chegando da praia, sabe? As pessoas passaram o dia inteiro fora na areia. E quando chegaram, não tinha água. Aí chegava o caminhão-pipa. Aí o caminhão-pipa só conseguia sustentar alguns apartamentos. Então, essas coisas muito particulares do turismo de massa, com a pandemia, freou, mas é como se a gente estivesse dando um passo para trás, para dar um passo para frente, para a gente desenvolver um novo tipo de turismo, que é o turismo sustentável. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente rever a nossa forma de exercer o turismo, né, prof? Sim, prof. Karen, e é muito interessante a própria estratégia que o movimento Supera Turismo ela trabalhou em rede, né? Se a gente pensar que assim, não foi uma sociedade, não foi uma instituição, mas eles viram o quanto é preciso, e nesse momento de pandemia, o que a gente viu é o quanto as redes elas devem ser estabelecidas e o quanto elas podem realmente fortalecer determinado setor quando nós trabalhamos em rede, né, prof. Karen, e não só pensando na instituição grande ou pequena, mas a gente viu que o movimento Supera Turismo envolveu pessoas físicas, pessoas jurídicas, ela teve o intuito de retomar essa questão do turismo de maneira segura, pensando na empregabilidade. Então, eu não penso só na minha instituição, no meu órgão, mas eu penso em todo um setor, envolvendo todos os atores daquele setor, e pensando em como a gente pode, junto, superar esse desafio que se apresentou e algo que a gente nunca tinha passado antes, né, prof. Karen? Isso mesmo. Então, qual é a experiência que a gente pode começar a vivenciar? E eu vou até aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a página, deixa eu ver aqui, do movimento. Para vocês conhecerem, eu vou também passar aqui o site. Aí a nossa queridíssima Bárbara, ela pode... Deixa eu colocar aqui. Não estou conseguindo colocar o... Peraí. Pronto. Já quero dar boa tarde para a nossa aluna Sueli Esther, né? A Sueli é do Polo de Contagem, e também para o professor Adriano Stadler, que também está nos ouvindo aqui. Professor, um grande abraço para você também. Uma honra que você esteja aqui com a gente. Então, gente, a gente tem aqui, né, o site do movimento, né? Essas são as entidades as entidades de classe que estão apoiando o movimento, e vai muito de encontro àquilo que a professora Flávia comentou. Primeiro é o processo em cadeia, né, prof? As empresas, elas se uniram, né, para trazer um novo modelo de turismo, certo? Não que seja um novo modelo que não existia, mas é um modelo que nem todas as pessoas praticavam, certo? Então, agora é o momento da gente começar a praticar o quê? O turismo sustentável. E eu até estava conversando com a professora Grazi, para a gente depois fazer um programa de rádio para falar de um novo tipo de turismo que está surgindo, prof, que eu comentei com a prof. Flá, que é o turismo de isolamento. O nome parece estranho, né? Mas tem muito sentido para os novos tempos que nós estamos vivendo, né? Ou seja, num primeiro momento, nós vamos trabalhar aí, vamos ter pessoas que vão desenvolver turismo a nível regional, né? Perto das suas localidades. Mais à frente, nós vamos ter aí, então, um movimento do turismo regional, né? Depois nós teremos aí nacional e internacional. Então, para que tudo isso? Para que o turista também reavalie o seu papel, como a prof. Flávia falou, como ator dentro do ramo turístico, né? E o turismo de isolamento, que a gente vai até aprofundar numa próxima live, porque eu acho que aí, prof, a gente pode até trazer sugestões de locais para esse tipo de turismo, não é verdade? É verdade, prof. Né? Então, esse turismo sustentável é um turismo onde existe um respeito nosso em relação ao meio ambiente e ao entorno onde nós estamos,
com menor quantidade de turistas, mas com uma maior qualidade de turistas. Isso não significa que os órgãos, né, e os estabelecimentos vão perder, porque às vezes, e aí eu quero ouvir a opinião da professora Flávia em relação a isso, às vezes a gente consegue ter um pouco menos de turistas, mas a gente tem mais qualidade e a gente também pode estender o tempo desse turista nessa localidade. Você acha que tem chance desse turista permanecer mais tempo? Acredito que sim, professora Karen. Como você falou, existem muitos locais que às vezes eles até tinham uma superlotação de turistas, então a gente realmente não conseguia aproveitar aquele momento, ou até a gente como turista mesmo não curtia aquele momento, não aproveitava aquele momento. Então eu acho que nessa situação tem um ponto muito importante, né? Que eu consigo dar uma atenção a esse público, até uma melhora na qualidade desse atendimento, uma melhora na experiência que eu proporciono para esse turista e mostrando também esse cuidado que a gente tem tido, né? Como estabelecimento, né, professora Karen, que nós prezamos sim por esse público, que nós prezamos sim por esse cliente, e nós temos um cuidado com a sua segurança, com a sua experiência, até porque, como nós falamos já em várias lives, né, professora Karen, muitos de nós, quando retomarmos as nossas atividades, né, pudermos voltar a frequentar esses ambientes, nós teremos também uma maneira de aproveitar esse momento de uma forma diferente agora, né? Talvez realmente apreciando detalhes que nós deixamos passar despercebidos e que o isolamento trouxe à tona essa talvez celeridade que a gente tinha, essa pressa que a gente tinha. Então, eu acho que é um momento de ressignificar, e esses espaços vão contribuir para isso, prof. Você sabe, prof, que a professora Grazi, ela também está aqui com a gente na rádio. Prof, muito obrigada pela sua presença também aqui com a gente. Um grande beijo meu e da Flávia para você. A prof Grazi, ela fez uma pesquisa um tempo atrás sobre esse turismo de experiência, slow, né, que fala, né, um turismo mais vagaroso, né, onde você tem a chance, por exemplo, eu vou para vamos supor aqui, vamos falar a nível internacional, então eu vou para eu vou para Londres, para o Reino Unido, né, então eu não fico só lá na cidade de Londres, eu interiorizo a viagem, né, então eu vou lá para os locais do Reino Unido, onde eu tenho a oportunidade, por exemplo, de conhecer um castelo com mais dias, de participar, de ir na fazenda, ou no Brasil mesmo, eu vou numa chácara, então eu tenho a oportunidade de tirar o leite da vaca, eu tenho a oportunidade de conviver com os animais, e nessa coisa fast, rápido para tudo, né? Eu me lembro que eu recordo que eu fiz uma viagem uma vez para fora também, era tudo tão rápido que eu não conseguia digerir tanta informação, sabe? Tanto conhecimento, porque eu não se tinha tempo, né? Então, eu acho que para nós, do ramo do turismo, existe aí uma grande oportunidade da gente transformar, né, a mentalidade de um turismo de massa para um movimento de turismo sustentável, onde eu posso optar em vez de fazer 3 destinos, eu faço um destino, né? Ou 2 no máximo, eu fico mais tempo. Então, aquela perda que eu tenho, por exemplo, de um turista que sai com outro que entra, que um que sai que outro que entra, eu mantenho aquela família mais tempo naquela localidade, dou a ela mais oportunidades de fazer com que ela aproveite a localidade, do que eu ter que, a todo instante, ter milhares de pessoas. E aconteceu que eu dei o exemplo de Bombinhas. Aí você chega na cidade, daí você não consegue tomar banho. Daí, no meu caso, o que aconteceu? Aí eu tinha um bebê pequeno, a gente teve que ir embora. Eu fiquei um dia em Bombinhas, sabe? E aí a gente quis ir para Balneário Camboriú, que era uma cidade próxima. Gente, Balneário Camboriú de Bombinhas, eu acho que é 20 quilômetros. 20 quilômetros, é mais ou menos isso, né? Bem perto. Eu fiquei 6 horas na estrada. Quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu tava uma pilha de nervos. Sabe, assim, o que era para ser um momento de... Eu fiquei tão estressada. Eu dentro do carro, eu falava, é inacreditável. Como é que pode uma localidade tão próxima uma da outra? Então,
realmente, nós que somos da área de turismo, profissionais da área de turismo e de serviços, a gente precisa rever esse tipo de modelo, que às vezes traz mais estresse do que resultados positivos, né, prof? Concordo com você. Não sei se você já teve alguma experiência assim. Prof. Karen, não só tive como eu sou essa turista, que quando viajava, né, tinha tudo cronometrado, ou seja, vou ficar 15 minutos aqui, 20 minutos aqui, eu acordava, eu brincava, né, que se eu estava gastando na moeda daquele país, eu tinha que fazer meu tempo valer como a moeda do país, né? E quando eu olho hoje, Prof. Karen, a minha vontade é poder voltar em todos esses lugares, e nem que eu visite um ponto, mas porque se você me perguntar, era exatamente essa sensação, né, de correr e tal, e não viver aquela experiência, não curtir aquele momento, não parar, não sentar, não apreciar, ou, assim, me preocupar mais com tirar as fotos daquele lugar. E aí eu olho para elas hoje e falo, puxa, né, eu queria poder voltar, ter ido em um lugar. Então, quando eu faço essa reflexão pessoal, professora Karen, hoje eu penso, não, eu quero fazer uma visita, eu quero fazer um passeio próximo da minha casa, eu quero poder gastar 2, 3 dias nesse lugar, eu quero poder conhecer, eu quero poder vivenciar essa experiência, né, porque não esse senso de urgência, a sensação que eu tinha que eu era uma turista, né, como consumidora, que vivia no senso de urgência, né? É muito ruim isso, né? Porque a gente acaba ficando assim, muito até ansioso. Você tá viajando e vai ficando ansioso para fazer todas essas coisas, né? E assim, eu acho que nesse sentido, a retomada do turismo, ela vai vir numa nova pegada, assim, sabe? E daí, prof, o que nós temos aqui, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, a Bárbara compartilhou com vocês aqui o link do site do Movimento Turismo, né? E aqui, eu estou mostrando aqui para vocês as logos do movimento. A logo do movimento, os selos, olha só, eu faço parte do Movimento Supera Turismo, e também tem feeds que nós podemos compartilhar nas redes sociais. Então, falando, claro, sempre tratando da retomada do turismo a partir do turismo doméstico, a partir do Brasil, né? Então, a gente tem aqui transformando sonhos em realidades, destacando as praias, as montanhas, o turismo sol e mar do Brasil, mas tem muitos feeds que você pode colocar nas redes sociais, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, mostrando desde o Rio de Janeiro, mostrando as outras localidades, né, que ficam nas montanhas, nos mares, né. Então, os nossos alunos e as pessoas do ramo do turismo podem compartilhar essas imagens, porque elas, olha só, são 7 milhões de profissionais, né, representamos 8% do PIB brasileiro e movimentamos mais de 50 segmentos da economia, isso direta ou indiretamente. Então, o turismo, ele movimenta muita coisa dentro da sociedade brasileira, né? E aí nós temos aqui também essas imagens que nós podemos utilizar continuamente, e até uma sugestão para nós, até uma sugestão para mim, né? Da gente vou colocar lá essas imagens também lá no Face e no Instagram das nossas redes sociais. Vou conversar com a professora Grazi sobre isso, né, se ela me autorizar. E aí a gente coloca, e aí a gente compartilha, né, com os nossos alunos, para eles entenderem sobre o movimento, né. Essencialmente, esse movimento, ele tem que objetivo estratégico? Primeiro, apoiar a retomada do turismo com segurança, divulgando viagens de forma compartilhada e com maior número de pessoas engajadas. E aqui vale lembrar, prof, da live que a professora Grazi e a professora Raquel fizeram ontem, sobre viagem segura, que também já está disponível, né, na nossa página do YouTube, no caso do nosso curso de gestão de turismo. Isso. Se você entrar lá na live, você vai ver toda uma explicação da professora Raquel falando como é, por exemplo, seguro voltar a frequentar o Beto Carreiro, que está com uma porcentagem menor de recebimento de turistas, mas que está com staff maior. Olha que interessante, para tratar bem, com segurança, esses turistas. Eles têm até ambientes, assim, eu não sei como é que se fala, não é desinfecção, alguma coisa assim, que lá, ionizado, entendeu? Que você passa, né? E isso já faz uma digamos assim, tira o vírus, vamos usar essa palavra, né, assim, né? Mas para as pessoas se sentirem mais seguras, né? Então, eu acho que, se a gente percebe que existe um movimento nesse sentido,
E a gente, como profissional de turismo, compartilhar de maneira voluntária, inclusiva e engajada, isso vai fazer com que os turistas se sintam mais seguros para viajar. Você acha que você se sentiria, prof, mais segura para viajar? Sim, sim, com certeza, professora Karen. A Graça está falando aqui, é pulverizador de ozônio. É isso aí. Obrigada, prof. Sem dúvida, né, professora Karen? Se a gente entende que aquele espaço tem seguido todas as normas, se aquele espaço me oferece segurança, com certeza, né, nós vamos voltar a frequentá-los, até porque nós temos esse desejo de que as coisas, nós possamos realmente voltar a frequentar os espaços, nós possamos voltar a viajar e até retomar as nossas atividades, né, socializar novamente. Então, se esse espaço me traz essa segurança, ele cumpre todos os protocolos, com certeza, professora Karen, nós vamos com segurança voltar a frequentá-los, né, nos sentir confortáveis a retomar essas atividades que nós fazíamos. Isso mesmo, gente. Aí eu coloquei aqui a última imagem, e acho que a opinião da professora Flávia é muito importante, porque ela fala enquanto profissional, mas também enquanto turista, né, prof? Todos nós gostamos de viajar, na é verdade? Nem que a gente vá aqui na esquina e volte. Hoje em dia, ir na padaria é um evento, né? Você faz chapinha para ir na padaria. Brincadeira. Mas brincadeira essa parte. Ai, Jesus, né? Hoje, existe um desejo muito grande de nós, de sairmos, de nos prepararmos para este momento. E aí veio aqui a pergunta, né? E você? Como está se preparando para a superação? Compartilhe sua experiência. Então, isso aqui é muito legal, essa ação do Movimento Supera Turismo, porque ele também pode dizer como é que as famílias estão se preparando, né? Para fazerem as suas viagens, né? Quais são os destinos que elas estão buscando para irem, né? A gente tinha comentado numa live, num programa passado, que existem famílias que agora estão fazendo reservas de casas, de até apartamentos, chácaras, pelo Airbnb, para que elas possam ir com as suas famílias, ficarem naquelas localidades para descansarem, sem um grande movimento, né? Então, vai retomar? Com certeza a gente vai retomar. O movimento vai ajudar? Certamente ele vai ajudar. Mas a gente precisa ir de toda a colaboração de todo mundo para compartilhar esses conteúdos, né? O movimento Supera Turismo, a comunicação dele, as peças de comunicação, elas estão disponíveis para quem quiser compartilhar. Os vídeos, as fotos, os dados, os áudios, as animações, as sugestões de pauta, artigos, depoimentos, anúncios publicitários, banners, tudo livre de direito autoral com a chancela do Movimento Supera Turismo. Então, vai ter ações continuadas, principalmente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Então, você que é aluno da Uninter, que é profissional, que está ouvindo nosso programa de rádio, não se preocupe, você pode entrar no site do Movimento Turismo, Supera Turismo, pode participar, pode compartilhar os materiais, sempre marcando @Movimento Supera Turismo para ter os seus vídeos publicados nos seus perfis, né? Essas peças de comunicação, elas identificam a autoria de quem faz, quem construiu, né, a peça publicitária. Elas são aprovadas pela curadoria editorial do movimento, certo? E também faz com que tá tudo dentro da legalidade. Então, eu acho isso super importante, porque aí a gente se sente mais à vontade de compartilhar e de falar um pouco do movimento, né? E é interessante a gente comentar também, né, professora Karen, que essas nossas ações parecem muito simples de divulgar nas nossas redes sociais, de divulgar nas nossas, para os nossos familiares, amigos, mas um movimento, seja ele qual for, inclusive do Supera Turismo, ele ganha força, ele ganha destaque quando nós profissionais, quando nós, a figura de turistas, de consumidores, nós também apoiamos, né? Então, é verdade. A forma da gente apoiar esse movimento é realmente divulgando esses espaços que são locais, esses ambientes, essas novas regiões que podem ser visitadas, né? E aí a gente fortalece esse movimento quando a gente se engaja juntamente com esses órgãos, né, professora? Eu ontem, estava eu e meu esposo assistindo a live da Grazi e da Raquel Pazini, e aí a gente falou assim, aí depois que terminou a live, meu marido falou assim para mim, já veja aí como é que faz para a gente ir para o Beto Carreiro, que eu acho que vai dar certo a gente ir para o Beto Carreiro no final do ano, assim.
E eu fiquei super animada, falei, ai, que legal, a gente vai viajar, né? Então, assim, quando você tem ações de comunicação e peças publicitárias adequadas das empresas de turismo que demonstram quais são as ações práticas que estão sendo feitas para receber os turistas, a gente se sente muito mais à vontade para poder se engajar e participar e frequentar esses locais. Eu queria, prof, compartilhar com os nossos alunos, deixa eu tirar essa tela aqui e a Bárbara colocar para nós o vídeo, né, institucional do movimento Supera Turismo, para vocês poderem ver esse vídeo, para a gente ver o que ele comenta sobre o que é esse movimento. Bárbara, dá para colocar aqui para a gente, por favor? Vamos ver aqui. Pode aumentar a tela, por favor? O Brasil. Somos fortes, somos plurais, somos continental, multicultural, somos criativos, somos alegres, somos receptivos. Somos muitos países dentro de um só país. Somos belos por natureza. Um dos países com maior diversidade de belezas naturais do mundo. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. Temos chapadas, temos praias, montanhas, serras, selvas, florestas, temos rios, diversos biomas, temos maravilhas do mundo. Temos índios, brancos, negros, temos tudo e tudo se mistura no turismo. De norte a sul, o turismo está em todos os estados, movimentando as economias locais e é mola que impulsiona a economia brasileira. O turismo representa 8% do PIB. São mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. Movimenta mais de 50 diferentes segmentos da economia. Hotéis, restaurantes, transporte, guias locais, museus, parques, profissionais autônomos e muitos outros. Temos uma das maiores indústrias do setor no mundo. Mas não é só sobre números, é sobre pessoas que vivem e sobrevivem do turismo. São milhares de famílias que trabalham e dependem do turismo. É sobre regiões que têm o turismo sua principal indústria e fonte de renda. E para que tudo isso aconteça, você é o personagem principal. Essa indústria precisa que você continue viajando. E o Brasil precisa de você viajando pelo Brasil. O Brasil tem potencial, tem vocação e tem paixão pelo turismo. Teremos que ser mais sustentáveis, valorizar as nossas belezas, nosso povo, desbravar o nosso Brasil com cuidados e segurança. É o momento do Brasil ser o seu destino. Temos muito a explorar e continuar se superando a cada dia. Viaje pelo Brasil com seu agente de viagem. O Brasil inteiro depende de você. Que legal, né? Que lindo, na verdade, um vídeo institucional muito belo, né? Que fala, tem frases de impacto, de reflexão. Primeiro, fala sobre os empregos diretos e indiretos, né? Fala, né, que não são somente números, são pessoas que vivem e sobrevivem do turismo, são famílias, pais, mães, profissionais da área, né? E a beleza magnífica do Brasil, né? Conhecer as nossas localidades, o nosso país que é enorme e maravilhoso, e eu achei muito interessante. Agora é a hora do Brasil, né? Então tá na hora da gente, como turista, valorizar o nosso país, né, e conhecer as belezas do Brasil. Então, eu acho que o vídeo, ele vem expressar muito dessa experiência, né, da importância do turismo. E só para eu finalizar minha fala e dar a palavra para a professora Flávia, na live de ontem também, quando falava-se sobre viagem segura, a professora Raquel comentou de acho que ele é um garçom acho que é garçom, se eu não me engano, do Hotel Copacabana, que depois de muito tempo, por causa da pandemia, o hotel reabriu, e ele se emocionou e chorou, porque ele falou, nossa, cara, eu quero, venham, turistas, venham, eu quero atender vocês, eu quero falar com vocês, né? Então, são pessoas que respiram o turismo, né? É uma área muito apaixonante, então eu vejo o vídeo, até me emociona, assim, como profissional da área, porque eu fico pensando, nossa, é isso mesmo, a gente tem muito a conhecer, e é uma área super importante dentro do Brasil. Prof, pode encerrar você, então.
Eu concordo com a fala da professora Karen, faço dessa fala minha também, e é muito interessante, né, professora Karen, porque a gente vê no vídeo institucional que reflete muito dessa realidade do setor, né, todo mundo trabalhando junto para retomada, né, não é sobre números, mas são sobre pessoas, é sobre famílias, é sobre todo um grupo, né, a gente tem direto e indiretamente muitas pessoas que dependem desse setor, né? Então, como você falou, eu também me emociono vendo, porque a gente vê a beleza do nosso país. É verdade. E a gente vê o quanto, né, é importante que movimentos como esse se façam para que a gente possa retomar, né? E tanto eu quanto você, professora Karen, professora Grazi, você que está nos assistindo, nós temos um papel importante nisso também, mesmo com pequenas ações de divulgarmos, né, o movimento, ações de privilegiarmos esses ambientes, esses espaços que são próximos de nós, esse turismo local, né, gradativo, como a prof. Karen comentou, eu e você podemos realmente fazer parte para que tudo isso volte, retome e a gente possa realmente ver o setor se restabelecendo novamente, né, prof? É isso aí, gente. Muito obrigada, prof, mais uma vez, pela sua companhia maravilhosa aqui por Dentro do Turismo. Bárbara, muito obrigada por nos ajudar. E, gente, semana que vem tem mais, viu? Fique ligado, a gente está sempre colocando nas redes sociais, no Face e no Insta, e mandando nos avisos da Uninter sobre a nossa rádio e o tema da semana. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.